Graça e paz a todos. Hoje nós vamos falar a respeito da Páscoa. Nós estamos comemorando hoje, domingo, celebrando a Páscoa, e nós podemos pensar a respeito de três perguntas que nós vamos responder no vídeo de hoje. A primeira delas é o que é a Páscoa, a segunda é por que nós celebramos a Páscoa, e a terceira pergunta, que talvez seja uma das mais importantes que nós vamos responder hoje, é por que nós celebramos e por que nós comemoramos a ressurreição do Senhor Jesus Cristo na Páscoa. O primeiro ponto que nós precisamos entender é que a Páscoa, inicialmente, ela não foi uma festividade que foi estabelecida pelo cristianismo. Pelo contrário, quando nós abrimos nossa Bíblia em Êxodo capítulo 12, nós vamos ver que naquela situação Deus estabelece a Páscoa para o povo de Israel. Então a primeira coisa que nós podemos perceber é que a Páscoa ela é um memorial estabelecido pelo próprio Deus para Israel e não para a igreja. Naquela situação em Êxodo capítulo 12, Deus estava tirando o povo de Israel da terra do Egito. E nós percebemos que Deus então fala para o povo de Israel sacrificar um cordeiro, e o sangue desse cordeiro seria passado nas portas, nas vergas e nas ombreiras das portas. Então, Êxodo capítulo 12 o próprio Deus estabelece a Páscoa como sendo uma festividade para o povo de Israel. Se você abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 12, você vai perceber isso. Deus estabelece a Páscoa, o povo de Israel sai então da terra do Egito, comemorando e celebrando, é claro, por causa da sua libertação. Então, em primeiro momento, nós podemos perceber essa realidade, que a Páscoa para o povo de Israel, ela trata-se a respeito da sua libertação, do fato de que Deus tirou-os da terra do Egito. Antes eles eram escravos, agora eles estavam completamente e totalmente libertos. Um segundo fato que nós podemos pensar é a respeito do porquê que nós celebramos a Páscoa. Existe um texto que eu gosto muito, que é o texto de Mateus capítulo 26. A partir do versículo 26 até o versículo 30, o Senhor Jesus Cristo vai estabelecer a ceia. E nós podemos ver que versículos 17 e o versículo 18, antes da ceia, nos fala que Jesus e os seus discípulos estavam celebrando a festa da Páscoa. E um versículo que eu quero destacar é o versículo 28, que nos diz o seguinte: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Existe um fato interessante que nós podemos observar nesse texto, em paralelo com o estabelecimento do próprio Deus na Páscoa para o povo de Israel. Nessa circunstância, Jesus e os seus discípulos estavam celebrando a Páscoa, estavam comemorando a Páscoa. E nós podemos perceber que o versículo 26 ao versículo 30 vai nos dizer que eles então estavam nesta festividade. E enquanto eles comiam, Jesus tomou o pão, tomou o cálice, abençoou e disse para que os seus discípulos comessem e tomassem. E é interessante o versículo 28, que é o versículo que eu dei destaque. E o porquê que esse versículo ele nos chama a atenção? Pelo fato de que Jesus diz o seguinte: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. E nós podemos então aqui fazer um paralelo entre a festividade de Israel e aquilo que Jesus está fazendo nesse exato momento. Antes, Israel derramou o sangue do cordeiro, sacrificou o cordeiro, e esse cordeiro foi o que proporcionou a libertação do povo de Israel na terra do Egito. E nós podemos perceber esse mesmo paralelo, o próprio Senhor Jesus Cristo estabelecendo ele agora, no momento em que eles celebram a Páscoa. Jesus está mostrando o seguinte: olha, antes, a libertação do povo de Israel era celebrada através de um cordeiro que era sacrificado. Agora, o cordeiro é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele que vai se sacrificar, ele que vai derramar o seu sangue para que aqueles que creem possam ter, de fato, a verdadeira libertação. A Bíblia nos apresenta que Jesus Cristo ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, antes, a liberdade, a aliança foi feita através do sangue de um cordeiro, pelo qual o povo de Israel saiu, foi liberto da escravidão. Agora, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós podemos ser libertos do nosso pecado. O povo de Israel foi liberto do cativeiro, nós somos libertos do cativeiro do pecado. A Bíblia nos diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A palavra de Deus nos diz que o sangue de touros e de bodes não pode remover pecados. E o sangue do Senhor Jesus Cristo é de fato aquele que remove, aquele que tira o pecado. Como então nós podemos entender
o sangue de cordeiros não poderia libertar de fato e verdadeiramente. E é o que o Senhor Jesus Cristo então propõe com a sua morte e com a sua ressurreição. Porque uma vez que o Senhor Jesus Cristo morreu e derramou o seu sangue em favor dos nossos pecados, agora nós podemos de fato ter a verdadeira liberdade. E a terceira pergunta que nós podemos responder então, aonde entra de fato a ressurreição na Páscoa? Quando nós olhamos então para esses dois contextos em que a Páscoa envolve, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, onde o Senhor Jesus Cristo aparece celebrando a Páscoa, nós vamos perceber que em nenhum dos casos ela trata-se a respeito de ressurreição, mas fala a respeito do sangue que foi derramado para a libertação, para a liberdade. E então, onde nós podemos entender a ressurreição entrando em toda essa história? A ressurreição, ela tem duas implicações diretas. A primeira delas é que se Jesus Cristo ele ressuscitou, isso significa que Deus então aceitou o seu sacrifício. E a segunda delas é que a ressurreição de Jesus Cristo, ela garante a nossa liberdade, ela garante a nossa libertação do pecado. A palavra do Senhor nos diz que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Portanto, nós precisamos entender essas realidades. A Páscoa, primeiramente, foi estabelecida para o povo de Israel. O Senhor Jesus Cristo estava celebrando a Páscoa no momento em que ele estabelece a ceia. E, em terceiro lugar, a ressurreição ela entra em ligação com a Páscoa, porque se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós jamais poderíamos ter a verdadeira liberdade, a verdadeira libertação do pecado. Antes, o povo de Israel foi libertado por causa daquele cordeiro que foi sacrificado. Agora nós podemos ser libertos dos nossos pecados porque nós cremos no Senhor Jesus Cristo e em Cristo nós de fato temos a vitória. Essa é a mensagem da Páscoa. Jesus morreu e com a sua morte e com o seu sangue ele nos libertou dos nossos pecados. E por nos libertar dos nossos pecados, agora ele nos garante a salvação, ele nos garante a vida eterna. E a prova de que Deus aceitou o seu sacrifício e a prova de que nós hoje podemos de fato ter a salvação é a ressurreição. Relembrando, Jesus morreu pelos nossos pecados, Jesus nos libertou dos nossos pecados e a sua ressurreição é o que nos assegura, é o que nos garante a nossa vitória sobre o pecado, é o que nos garante a nossa liberdade sobre o pecado. Essa era a mensagem de hoje, que Deus os abençoe e que o Senhor continue falando aos nossos corações.